Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo deste domingão. Um domingo que já chega a você, meu amigo torcedor vascaíno, com muita novidade, com muita informação. Iremos trazer aqui a vocês, nesta manhã do dia 25 de agosto, informações sobre o Campeonato Brasileiro, pois hoje teremos mais alguns jogos dessa 24ª rodada de Brasileirão, rodada essa com os resultados que já aconteceram ontem no sábado, poderão colocar o Vasco da Gama em caso de uma vitória na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. Há quanto tempo não víamos o nosso Vasco da Gama na 8ª posição de Brasileirão? Além disso, também trazer a vocês informações importantíssimas sobre um atacante que o Vasco da Gama vem negociando. O Vasco não vai focar apenas em zagueiros. O Vasco quer trazer mais atacantes. E a bola da vez é o ponta Benjamin Garré, atacante argentino que fez toda a base no Manchester City e hoje atua no futebol russo. Meu amigo, é o seguinte, é um Acorda Vascão agitadíssimo, movimentadíssimo, com muitas novidades que você aí do outro lado não poderá perder. Porém, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, é claro, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante. Quero agradecer a todos vocês pelo apoio, pelo carinho, pela força que vocês dão diariamente aqui ao nosso trabalho, mas também pedir para que vocês que estão aqui diariamente também ainda não são inscritos, se inscreva. A sua inscrição é de suma importância para o nosso crescimento e de fato sem ela nós não iremos a lugar algum. Então, antes de sair, se inscreve. Caso esteja chegando aqui de fato pela primeira vez, fique aí até o final, acompanhe o nosso vídeo e caso curta o nosso conteúdo, lá no final deixe a sua inscrição. Show de bola, Vascão? Vamos embora então, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Começar aqui primeiramente com vocês falando sobre o Brasileirão. Ontem tivemos aí algumas partidas que abriram essa 24ª rodada de Campeonato Brasileiro. Tá aparecendo aí a vocês a tabela do campeonato. O Atlético Goianiense enfrentou a equipe do Juventude. O Atlético Goianiense começou a rodada exatamente nessa colocação, na lanterna do Campeonato Brasileiro com os mesmos 18 pontos. Enfrentou o Juventude, que também começou a rodada exatamente aí nessa 11ª colocação. Caso o Juventude vencesse o Atlético Goianiense, iria 31. Ultrapassaria o Vasco da Gama e ficaria na 8ª colocação. Como o Juventude perdeu, segue abaixo do Cruz Maltino na tabela do Campeonato Brasileiro. Além de Juventude e Atlético, no caso 2-1 para o Atlético, tivemos o Palmeiras goleando a equipe do Cuiabá pelo placar de 5-0 dentro de São Paulo, no Allianz Parque. O Cuiabá que segue na zona do rebaixamento. E também tivemos o Atlético Goianiense perdendo para a equipe do Fluminense pelo placar de 2-0 dentro do Mineirão. Resultado de fato ruim para o Vasco da Gama, olhando o Fluminense como um rival. O Fluminense está nesse momento fora do Z4 de Campeonato Brasileiro, mas um resultado bom olhando para a vida do Vasco dentro da tabela. Por quê? Porque esse resultado faz com que o Vasco, com seus 28, olhando para cima, tendo o Atlético com 30, tenha a possibilidade amanhã de, caso vença a equipe do Atlético Paranaense, ultrapassar a equipe do Atlético Mineiro. O Vasco tem 28, está na 10ª. Atlético Paranaense, adversário do Vasco, está na 9ª com 29. E Atlético Mineiro, que já jogou na 8ª com 30. Ou seja, o Vasco amanhã, vencendo o Atlético Paranaense em São Januário, vai a 31 e terminará essa rodada exatamente na 8ª colocação de Campeonato Brasileiro. Há quanto tempo isso não acontecia? O Vasco poderá terminar essa rodada, inclusive hoje. O São Paulo ou a equipe do Bahia não venceriam seus jogos. Bahia enfrenta o Botafogo na Arena Fonte Nova. Já o São Paulo enfrenta o Vitória dentro do Morumbi. Caso São Paulo ou o Botafogo não vençam os seus jogos, o Vasco da Gama poderá terminar essa rodada exatamente 7 pontos do G6 e ainda com um jogo a menos com relação a essas equipes. Um momento importante para o Vasco na tabela do Campeonato Brasileiro. Um momento sim, o Vasco da Gama pode começar a mirar um pouquinho para a parte de cima, mas é essencial vencer a equipe do Atlético segunda no Caldeirão. E é claro, meu amigo, o Vasco vem se preparando para isso, dentro e fora das 4 linhas. Dentro das 4 linhas os treinos seguem acontecendo e fora das 4 linhas a procura por reforços também segue acontecendo. Pedrinho, atual presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama,
segue no mercado à procura de contratações. Focos já foram definidos. O Vasco busca aí trazer pelo menos 2 zagueiros nessa janela de transferências, um volante e mais um ponta. Além de trazer o atacante chileno Jean Menezes, que vem para reforçar a ponta esquerda, o Vasco também tem por objetivo trazer um ponta à direita. Por que isso? O Vasco gostaria de ter um ponta esquerda titular e trazer um ponta direita reserva para compor o elenco, para ser um atleta reserva ao Adson. O Vasco quer encher essa posição de extremidade de campo, pois entende que hoje o Rafael Paiva não tem tantas opções para esse setor. A gente vai falar já já sobre o nome que o Vasco formalizou uma proposta nessas últimas horas, porém antes quero falar a vocês com relação à situação de zagueiro, que temos a trazer aqui a você, torcedor vascaíno, nessa manhã de domingo. O Vasco, de fato, focou em Rafael Toloi, esse zagueiro italiano de 33 anos de idade. O Vasco formalizou uma proposta e essa proposta foi recusada. Rafael Toloi recusou a proposta do Vasco da Gama, chegou sim a balançar por conta de ser um gigante do futebol brasileiro, mas hoje o atleta, em consenso com a sua família, por já estar adaptado à Itália, ao país europeu, quer permanecer e cumprir esse 1 ano de contrato que ainda o resta. Rafael Toloi chegou até a conversar com o técnico Gianpiero Gasparini, técnico aí do Atalanta, clube italiano onde ele já está há 9 anos, quase uma década, e nessa conversa o técnico demonstrou muita vontade de contar com o futebol do Rafael Toloi para o restante dessa temporada, para a disputa do Campeonato Italiano, para a disputa da Copa da Itália, para a disputa da UEFA Champions League. Então, exatamente por esse motivo, batido o martelo, Rafael Toloi fica na Europa e não vem para o Vasco da Gama. Com isso, o Vasco tem que buscar o seu plano B. E com relação à proposta formalizada, nada contra. O problema não foi financeiro, o problema não foi de projeto, o problema foi um desejo do Rafael Toloi em permanecer na Itália por já estar adaptado. A proposta financeira que o Vasco colocou foi boa, não à toa o Rafael Toloi balançou. E o Vasco agora mira a situação do Luan Pérez. Até ontem, a gente não tinha informação sobre uma proposta formalizada. Nesse Acorda Vascão, que bate o martelo e confirma. O Vasco formalizou uma proposta por Luan Pérez. Após ter a proposta formalizada e recusada pelo zagueiro brasileiro naturalizado italiano, o Vasco utiliza agora o orçamento que tem liberado para investir no zagueiro totalmente em Luan Pérez. As situações dos dois atletas, de certa forma, elas se assemelham em algum momento da carreira. São dois jogadores experientes, Luan de 30 e Rafael Toloi de 33, e dois jogadores acostumados com o futebol da Europa. Rafael Toloi há 9 anos, quase uma década, porém Luan um periodinho mais curto, 4 anos já no futebol da Europa, sendo desses 4, 3 na Turquia, no Fenerbahçe, e 1 ano como grande destaque do sistema defensivo do Olympique de Marselha, atuando ao lado de Dimitri Payet. Vasco ontem, tivemos a informação, formalizou uma proposta. Após o Vasco da Gama iniciar conversas, abrir negociações, nesses últimos dias, a proposta foi formalizada nessas últimas horas. O Vasco já vinha tratando o atleta assim como uma prioridade de mercado. É um jogador que tem contrato com o clube turco até o meio do ano que vem. E após a recusa de Rafael Toloi, o Vasco avançou nas negociações e formalizou essa proposta por Luan Pérez. Informações é que o atleta é visto internamente pela diretoria do Vasco da Gama como jogador que chega para ser titular absoluto da defesa Cruz Maltina. Luan é canhoto. Hoje o Vasco tem apenas o Léo dessa função dentro do elenco, ou seja, um zagueiro que tem a qualidade, por ser canhoto, para atuar no lado esquerdo do sistema defensivo. E como o Léo vem passando por todos esses problemas internos, emocionais, o Vasco entende que precisa trazer um reforço para exatamente cumprir essa função na defesa, de atuar pelo lado esquerdo. Então a situação do Luan se torna ainda mais intensa, se torna ainda mais viável e se torna um desejo ainda maior a chegada do Luan por conta exatamente desse motivo, de ser um zagueiro canhoto com bagagem no futebol europeu. Ele vem de um período grande, sim, sem atuar. A gente informou a vocês que o Luan acabou sofrendo uma grave lesão. Ele rompeu o ligamento cruzado do joelho em outubro do ano passado, teve que operar, e essa operação, tirou dos gramados, né? Ele só voltou a atuar agora, em julho desse ano, na pré-temporada da equipe turca, e ficou aí por 11 minutos em campo, em um amistoso contra o Hajduk Split do futebol da Croácia. É um bom nome, é um nome de muita qualidade, um jogador que inclusive tem realmente chances gigantescas de vestir a camisa do Vasco da Gama, tanto pelo grande desejo do Vasco da Gama em ter o atleta, como também pelo grande desejo do atleta em voltar ao futebol brasileiro
e vestir a camisa do Vasco. No Brasil, o Luan iniciou a sua carreira na Portuguesa de São Paulo, passou por Santa Cruz, Red Bull Brasil, Ponte Preta, Fluminense e teve grande destaque entre os anos de 2019 e 2021, vestindo a camisa do Santos Futebol Clube. Inclusive, o Santos chegou sim a conversar com o Luan nessa janela de transferências, mas pelo fato do Vasco estar disputando uma primeira divisão, estar nas quartas de final de Copa do Brasil, é um projeto que encanta mais o zagueiro brasileiro, que tende a receber no Vasco um valor dentro da realidade financeira do Gigante da Colina para pagar por um zagueiro como o peso de Luan Pérez, algo em torno de R$ 750 mil por mês. Esse deve ser o valor, caso as coisas venham a avançar, de que Luan Pérez irá receber mensalmente no Cruz Maltino. Bom nome? Vale a pena a contratação? Deixa claro aí a sua opinião nos comentários. E para fechar o vídeo, meu amigo torcedor vascaíno, falar aqui sobre a última informação que temos a trazer aqui a vocês, que rolou nestas últimas horas de domingo, madrugada inclusive, desse dia 25, que é sobre o desejo do Vasco da Gama por um atacante argentino, para ser mais exato, um ponta de 24 anos de idade, 1,72 m, canhotinho, que atua pelo lado esquerdo do campo. Eu falo de Benjamin Antônio Garré. É um argentino com nacionalidade italiana, naturalizado italiano. Ele hoje pertence ao Krejci Sovetov Samara, clube com o qual tem contrato até o dia 30 de junho de 2026. Mais 2 anos de contrato com esse clube. O jogador, no caso, é um canhoto que gosta de cair mais pelo lado direito do campo. Inclusive, um recorte rápido dos seus 2 jogos como titular agora pela Russian Premier League, no caso o campeonato russo. Os 2 jogos que atuou, ele atuou exatamente pelo lado direito do campo, tem uma média aí de 70 minutos por jogo, então é um jogador assim que realmente atua com muita frequência, né, dentro aí da sua equipe no campeonato da Rússia. Um jogador que tem como grande fator o momento da sua base. O atleta, ele fez toda a sua base no Manchester City praticamente. Um jogador sempre de muito destaque no território nacional da Argentina, iniciou a sua base no Vélez Sarsfield e após destaque que teve no Sul-Americano Sub-17 de 2017, o Manchester City resolveu o contratar. Ele chegou ao Manchester City exatamente no ano de 2017, fez a temporada 2016-2017 com a camisa do clube inglês, passou pelo Sub-17, Sub-18, Sub-19, Sub-21, Sub-23 e foi sair do Manchester City apenas no ano de 2020 para vestir a camisa do profissional do Racing. Ele não chegou a vestir a camisa do profissional do Manchester City, mas fez muitos anos na base do clube inglês e acredito que foi um momento muito importante de crescimento para o jogador como profissional. Na Argentina, ele até conseguiu ter uma evidência no ano de 2020, assim que chega ao Racing após passagem pelo Manchester. Ele tem 4 jogos e marca um gol. Vai para a temporada de 2021 muito jovem, inclusive ainda com quase 20 anos de idade apenas, e atua em 21 partidas, marca 2 golzinhos. No ano seguinte, em 22, ele ainda no Racing, em 7 partidas, marca um gol e dá uma assistência. E com esse destaque, ele consegue se transferir para o Huracan, clube também do futebol da Argentina, por empréstimo junto ao Racing. No Huracan, ele em 26 partidas marca 4 gols, dá uma assistência. Isso faz com que o futebol russo chame a atenção e tem o desejo de contratar o atleta. Ele chega ao futebol russo no ano de 2022, para a temporada 22-23, em 17 partidas marca 3 gols e dá uma assistência, e no último ano, já com seus 23 anos de idade, ele tem a sua melhor temporada da carreira. Pelo Krejci Sovetov, no ano de 23-24, 25 partidas, o jogador marcou 9 gols e deu 3 assistências, tendo uma média de 12 participações em gols em 25 partidas. Uma média aí de 1 participação em gols a cada 2 jogos. Números legais, números bons para um ponta jovem que está ainda tentando se estabilizar profissionalmente. Sempre foi uma promessa, acredito eu, né? Um jogador que ele fez toda a sua base no Manchester City. Ele é um atleta, uma joia, é considerado um jogador que tende a se destacar, tem um valor de mercado até alto, quase 72 milhões de reais, mas que ainda está nesse campo de promessa. Está nesse campo de jogador que sempre prometeu entregar, mas nunca entregou ao futebol profissional aquilo que até o país, a Argentina, esperava do atleta. E qual a informação? Por ser um jogador com características até semelhantes ao Adson, um jogador baixo, a gente trouxe aqui a altura dele a vocês, tem exatamente 1,72 m, canhotinho, e gosta de jogar pelo lado direito. O Vasco entende que é um jogador que pode suprir essa carência quando o Vasco sentir do Adson pelo aquele lado do campo. Exatamente por esse motivo, o Vasco está buscando um nome
no mercado do futebol mundial para trazer, encontrou esse jogador valências positivas para tentar a sua contratação. Então, nesse momento, o Vasco formalizou sim uma proposta para contratar o argentino junto ao clube russo. Essa proposta foi formalizada nesses últimos dias, já está nas mãos do Krylia Sovetov, da Rússia, e agora o Vasco aguarda uma resposta dos russos para entender o que irá acontecer e se vai conseguir contar com o futebol do atleta até o final da temporada de 2024 e quem sabe também até os próximos anos. Não temos informações sobre como foi formalizada essa proposta, se foi uma proposta de compra ou uma proposta de empréstimo. O certo é, o Vasco vai enfrentar dificuldades para liberar o jogador. Informação também importante a trazer aqui a vocês sobre o atleta é que ele foi titular nas 2 primeiras partidas do clube russo no ano, mas acabou sofrendo uma lesão recentemente. A última partida do atleta com a camisa do clube russo foi agora no último dia 26 de julho. Ele já está aí há quase um mês sem atuar. Sofreu essa lesão, acabou tendo que sair, se recuperar, mas já vem treinando juntamente ao elenco. Já está recuperado para voltar a jogar, mas ainda não voltou a atuar após essa lesão muscular leve que ele acabou sofrendo. Isso é impeditivo? Não. Tanto que o Vasco formalizou a proposta. Isso pode ser até algo que ajude o Vasco da Gama nas negociações, por ser um jogador que não estava atuando e vindo de uma lesão. É um nome interessante. O Vasco, nitidamente, com o novo departamento de scout que fez, está começando a analisar o mercado de uma outra forma e tentar buscar em outros mercados nomes para reforçar o grupo. Já vimos o fato do Rodrigo Guti, agora estamos vendo, né, o jogador que veste a camisa do Fenerbahçe, zagueiro Luan Pérez, estamos vendo essa novidade do Benjamin Garré, né, o Vasco da Gama tentando buscar soluções sem um grande valor de investimento para ser feito, com um baixo valor, inclusive, de investimento nas mãos, e tentando reforçar o seu elenco da melhor maneira possível. Bom nome, vascaíno? Deixa aí a sua opinião nos comentários. A gente agora fica por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, primeiro vídeo desse domingão, e já já estaremos de volta com Fala Gigante. Que vamos, se inscrevam, compartilhem, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.